Ô, Sheik, eu sei que você não vai falar nome e tal, mas você, por exemplo, não aguentou ser diretor de futebol do Corinthians. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei pouco mais de 10 meses. Ou seja, você não aguentou um ano. Você É, não aguentou. é. O que te fez desistir tão rápido? Quando eu recebi o convite, eu recebi o convite Do do Andrés. Andrés. Recebi o convite do Andrés e fiquei super animado pela história que eu tinha no clube e logo encerrando a carreira, já tá dentro da instituição novamente de uma maneira diferente, podendo aprender algo novo, né, na minha carreira, então fiquei muito entusiasmado. E assim que eu pisei no CT como dirigente, sem uniforme de jogador de futebol, sem a chuteirinha, eu pedi para viajar. Eu quero viajar, quero ir para a Espanha. E fui para a Espanha. E tive a ajuda de alguns amigos para fazer uma mini clínica no Ah, você não Barcelona. foi pra dar rolê, você foi Não fui a pra... passeio, fui para Ah, aprender. tá. Então fui no Barcelona e no Real Madrid, referência, e fui lá tentar buscar alguma coisa para não chegar tão cru. E daí eu tive uma ideia de trazer para o Corinthians, acho que ia agregar muito para o clube, e foi cortado antes de eu terminar a frase. Ou seja, a minha viagem não valeu absolutamente Não, nada. mas Eu o que paguei que do você meu bolso, propôs? inclusive, que fique muito claro. O que você propôs que você nem terminou a frase? Eu não vi possibilidade ou qualquer motivo para fazer mudanças absurdas no futebol profissional. Mas na base, e eu acho isso até hoje, eu acho que tem que ter mudanças. Vivi isso na base e vi muitos meninos que sonhavam em ser jogadores de futebol e não conseguiram e largaram a escola no processo. E depois que veio o não, quando chega nos 18, 19, 20 anos, iguala, não adianta ser bom com 14, 15. É lá na frente que a gente vê quem é quem. E o cara fica perdido. Então, eu tentei trazer um projeto de colocar uma escola literalmente dentro do Eu vi CT, isso, eu fui no CT do Barcelona. com reforço, para que esse atleta não deu certo, pô, ele vai poder fazer uma faculdade, seguir a vida dele, né, ter a renda dele mensal para ele poder viver com dignidade. O cara com 20 anos parou na terceira, quarta série, buscar tudo isso, esquece. E as possibilidades que são oferecidas a essas pessoas que estão desesperadas, por vez, não são boas. E daí a gente vê aí inúmeros meninos indo para o caminho errado. Eu fiz um curso, eu fiz um seminário lá em La Masia, no CT do Barcelona, e quando deu, já tinha umas 3, 4 horas, né, de seminário, a gente perguntou pro cara, mas não vamos falar de futebol? Porque não se falou de futebol em nenhum momento. O cara falou, não. Isso aqui é um lugar para a gente formar cidadãos, porque você acha que todo mundo que está aqui vai virar jogador? Aí na época ele falou, o preparador físico do Barcelona saiu daqui, o fulano saiu daqui, o treinador saiu daqui. É outra cultura, outra E por educação. que você acha Você que... vê, você vê o centro de treinamento da base, é uma coisa assim impressionante. Eles usam cores de criança, porque são crianças. Então você não chega no Real Madrid e vê o branco e o azulzinho do Real Madrid espalhado por todo canto. Não. Você vê um espaço dentro da base, os quartos, o restaurante, as salas de aula, são coloridas, porque eles tratam aqueles meninos como crianças. Óbvio que o pensamento é formar um grande atleta, até porque existe um investimento nisso tudo, não estou tirando isso, mas existe um investimento, mas eles tratam crianças como E crianças. por que nem deixaram você terminar a frase? Te alegaram o quê? No Brasil não funciona. A nossa cultura aqui é muito pobre. Mas Aqui. foi o Andrés que falou não pra você? Todos falaram. O Andrés também. O Andrés também falou, não, aqui não dá. Não vamos fazer. E o Corinthians hoje tem um apoio de uma escola já, mas não é dentro do centro de treinamento, que eu acho que provavelmente vão responder isso. O projeto é diferente do que existe hoje. O projeto do Corinthians é fora. O projeto que eu quis levar é dentro. Agora, ô Sheik, você que estava lá dentro, cara, o futebol você sabe, muito melhor que eu. É cheio de diz que me diz, tem isso, tem aquilo e tal. Tem sacanagem no futebol, tem esquema. Contrata o fulano aí, o empresário fala, você vai ganhar tanto. É verdade que tem jogador que no salário, às vezes o salário não é 100% do cara, tem que dividir uma parte com alguém. O teu telefone toca. Ô Sheik, beleza, irmão? Eu nunca fui tão querido na vida. Meu Deus. Teu telefone tocava pra caramba? Dia e noite. Madrugada, então,
tocava direto, pedindo ajuda. Mas E os caras te ofereciam? Muito. Dinheiro? Me ofereciam. Mas eu não compartilho disso. Nunca compartilhei. Sem chance. Mas os caras falam... Agora, os atletas com os empresários, isso aí é um acordo entre as partes. Sim, o atleta tem uma parte do clube que ele recebe, que é o contrato. Normal. E ali ele passa pro empresário, é uma situação deles. Agora, sim, existe. Se eu tenho uma amizade com você, se eu tenho a possibilidade, eu, enquanto presidente, de trazer um atleta para o clube que vai ajudar o clube, eu vou buscar um amigo, que eu posso ter uma negociação melhor. Então, vou buscar você, o Benja. Mas os caras te ofereciam na lata? Sheik, se você contratar aí fulano e tal, 10% é seu. Tem isso? Eu nunca nem dei brecha para que fossem tão ofensivos comigo, mas eles deixavam muitas brechas para que eu... e aí? Mas o e aí nunca foi, né? Quando você estava no Corinthians, teve contratações que você, quando estava lá, falou, gente do céu, velho, não pode contratar um cara desse, tinha? Teve. Não vou alguns. Falar. Não, tudo bem, você não vai falar. Né? Mas teve umas 4, 5, assim. Que te chamava a atenção? Muito, muito. E assim, não estou falando da parte financeira. Estou falando da parte técnica. A parte técnica, qualidade do atleta. E você era consultado? Sheik, o que você acha de contratar o fulano? O meu trabalho lá inicialmente era ter ocupado o lugar do Alessandro, tá? Pelo bom relacionamento que eu tinha com os atletas e com a comissão técnica, na época Fábio Carilli, eles preferiam que eu ficasse fazendo essa ligação vestiário, atleta, comissão técnica. E eu fiquei muito tempo, Fábio, reunião com Fábio, quem vai usar, ia no vestiário, conversava com os meninos, dava um feedback pro Fábio, fazia esse vai e volta, né? Sobre contratações, óbvio que eu era consultado, porque eu participava de todas as reuniões, pelo menos dentro do CT eu participava de todas as reuniões, e eu, sim, opinava, mas quando foi o dia que você chegou? Não valia muito? Não valia muito, não. É ridículo, mas é verdade. Sheik, quando foi o dia que você chegou e falou, chega, velho, isso não é pra mim? Então, Benja, eu sempre tive... Teve um motivo a mais ou não? Teve. Assim, o maior motivo, e eu acho que ele sabe disso, eu nunca falei disso, eu tenho uma gratidão absurda pelo Andrés. Eu tenho o Andrés como um grande amigo, tá? Eu tenho o Andrés como um grande amigo, é um cara que eu gosto, um cara que eu tô sempre falando, e eu decidi sair para não perder a minha amizade com ele. Mas o Andrés teve culpa em algumas coisas, do seu convívio, do que você fazia ou não dentro do CT? É óbvio que tinha. Mas as informações que eram passadas para o Andrés era falsa. Então teve muitas pessoas ali preocupadas comigo, onde eu poderia chegar, porque eu sou um cara correto, não aceito sacanagem, não aceito dinheiro que não seja do meu trabalho. Foi assim a minha vida inteira. Saí do meio do lixo, tô no meio do luxo, trabalhando pra caceta. Nunca roubei ninguém, nunca fui desonesto com ninguém. E tenho um ciclo de amizade que impressiona qualquer um. E sempre fui muito respeitado dentro do Corinthians e em qualquer clube que joguei. Isso incomodava alguns. Isso incomodava muito, porque as chances que eu tinha ali de, dentro daquele segmento que me colocaram, de crescer era muito grande, muito grande. Porque eu tratava com veracidade o tempo inteiro, todas as ações. Eu ia conversar com o atleta, com a comissão, falava a verdade. E precisamos disso no futebol. E quando alguém vem com um propósito desse, incomoda quem não faz. E eu ia seguir ali muito grandão ali dentro, de verdade. Aí chegaram informações no Andrés. Ele sabe muito bem que isso é verdade, que eram falsas. Falavam o quê? Falavam que eu estava montando o time, que não era o Fábio. Montando, escalando? Escalando o time. Óbvio que isso não é verdade, né? Não tenho nem capacidade técnica enquanto treinador para poder escalar uma equipe. Não que eu seja ignorante. Eu joguei futebol a minha vida inteira. Eu tenho uma noção, mas... Mas treinar um time e escalar é outra história, né? Mas não dava, não tinha como, não tinha como.
Acabava a reunião da comissão, por exemplo, comissão e diretoria. Então, acabava a reunião, o Fábio falava, baixinho, vem. Eu era um cara que o Fábio gostava de bater papo, de trocar ideia. As nossas ideias, elas se cruzavam. Então, a gente conversava bastante sobre possibilidade de contratações, atleta em evolução, atleta que estava caindo, parte física, enfim, o time num todo, e o cara gostava de estar comigo conversando. E às vezes eu ficava sozinho com ele. Agora, veja bem, a amizade com o Andrés, que eu preservo até hoje, preservo e quero preservar porque tenho um carinho muito especial por ele, me ajudou muito. O Duílio também, que o Duílio estava lá, isso se replica ao Duílio também. Se acha, primeiro por mim, mais importante, eu não ia me trair, ponto. Eu ia trair esses caras, eu tenho carinho, respeito, gratidão. Então foram levadas informações que não eram verdadeiras. E em certos momentos acreditaram nisso. E foi criado um clima ruim. O clima ficou ruim para mim dentro do clube, sabe? E você sabe quem são as pessoas que... Eu sei. São jogadores, dirigentes, tudo? Não, jogadores, assim, zero. Meu relacionamento sempre foi incrível com todos. Foi o quê? Dirigentes? Foi comissão. Comissão técnica? Foi parte da comissão. Do Carille? Não o Carille. Não o Carille, e não era a comissão do Carille. Era pessoas fixas do clube. A gente pode falar, então... Eu não sabia dessa história. A primeira vez que eu estou sabendo. A primeira vez que eu estou contando. Então, que eu não sabia, por isso que eu vou te perguntar. A gente pode dizer que você foi fritado no Corinthians como dirigente? Ô, Benja, quem participou, quem estava, vai concordar 1000% com a sua palavra. Então, e eu concordo também. Caramba, faz tanto tempo. Eu não imaginava que você foi fritado no Corinthians como dirigente. Eu fui. Hoje, se te chamarem de novo, você volta ou é uma experiência que você não quer ter mais? Você não precisa disso. Não. Assim, eu, na verdade, quando eu parei de jogar futebol, eu planejei tudo. A minha vida enquanto atleta, a minha vida financeira. Então, quando eu parei e vou seguir outros caminhos. Nada ligado ao futebol, inclusive eu não faço isso. Tenho feito milhões de coisas, mas nada ligado ao futebol. Mas naquele momento que veio o convite do Andrés, que é uma pessoa que eu adoro, gosto muito do Andrés, e o Duílio do meu lado, inclusive os dois não tem nada a ver com toda essa história. Eu fiquei feliz, entusiasmado. Mas gostando do jeito que eles gostam de você, que eu sei. Eles realmente. E é recíproco. O Duílio eu não convivo tanto, mas o Andrés eu sei que ele te adora. Não, o Duílio é igual. Então, é que eu não sei. Duílio, a família do Duílio. Não estou falando que não, eu estou falando que eu que não sei. Por que eles não confiaram, por que eles não bancaram você e não tiraram os caras? Benja, não é média, não é passar pano, tá? Não é. Eu acho que poderiam, sim, ter confiado, até porque eles me conhecem. Mas as duas pessoas que faziam tudo isso, são pessoas de confiança deles também. Inúmeras vezes o Duílio me chamava e falava: meu irmão, o que está acontecendo? Eu vou te dar exemplo. Algumas informações que saíram, isso aí é lenda dentro do Corinthians. Isso acontece mais de uma década. E todos que passaram pelo Corinthians, pelo menos de 2011 que eu cheguei, até hoje, sabe como funciona? Você com esse sorriso safado, você sabe o que eu estou falando também. Ou seja, é mais de uma década dentro do Corinthians que informações, elas são vazadas e todos sabem. Quem faz isso? E você sabe. E eu prometi que não ia mais falar dessa pessoa. E prometi, inclusive, para a própria pessoa que me ligou e me pediu para não falar mais. Quem é? Não vou falar, né? Ele tá lá ainda. Tá. É ex-jogador. Eu não vou falar. Eu sei quem é. E assim, eu tenho motivos convincentes, que para mim são sérios, para não falar mais dele.
Respeito Se é o mesmo cara que eu tô imaginando, é um cara gente finíssima. Ele é... E pior que É um ele cara não... super do bem. E o pior que eu não acho ele um babaca. E eu Se não é sei o mesmo, não sei se é o não mesmo. sei Ele é ex-jogador. E não sei o motivo de ter feito tudo isso comigo. Posso falar quem é que eu acho? Eu posso... Não, posso só falar quem eu acho. Eu vou ficar assim o tempo inteiro. Não, tá bom, eu só vou falar quem eu acho. Você pode ficar à vontade. Tem cerveja? Você quer? Eu mando buscar. Não, Quer? Tô na água. Que isso? É água. Posso falar quem eu acho que é? Você fica à vontade. É o Mauro Van Basten? É uma pergunta? É. Não, você falou que você ia falar Então, que não, uma acha. pergunta. Eu não posso afirmar. Mas eu falei que não ia Tá responder. bom. Porque eu gosto muito do Mauro. Pode não ser, pode ser Mauro ser tá lá outro. até hoje, eu adoro o pode Mauro. O ser Mauro foi outro. campeão brasileiro em 90. O Mauro é um cara muito... Eu acho o Mauro um cara bacana. Então não é o Mauro. Não, eu não falei que sim nem que não. Vai, Eu só tá tô bom, falando que eu acho segue, que o Mauro é um vai. cara bacana. Então, assim, foram criadas inúmeras situações que o grupo falava assim, ué, mas como é que isso vazou daqui? Como que isso saiu daqui? Era eu. Eu que ligava lá nos caras da Falaram que empresa. era você que estava vazando? Eu que vazava as Você informações. nem falava com... Você nunca nem falou com... Doideira. Eu vou contar um negócio aqui que eu também nunca falei. Eu entrevistei o Sheik uma vez na vida, quando eu estava na Fox. Sim. Foi legal pra caceta. Eu sempre sou muito legal, tá? E super humilde. É. E aí foi muito legal. Faz parte... Depois daquela entrevista, eu nunca mais falei com o Sheik. Você me ligou um dia, não sei se você vai lembrar disso, porque isso eu tô falando de verdade. O Sheik não é cara de ficar ligando pra... Nunca foi, velho. Na verdade, eu nunca liguei. 2 motivos. O primeiro, que não combina comigo. O segundo, que eu tive acesso à minha vida inteira e era bem pago para resolver os meus problemas. Então, e aí você me ligou um dia e falou assim, Benja, pô, parei, pá. Você acha que eu seria um bom comentarista? Você lembra? Lembro. Eu falei, Sheik, acho que seria do cacete, Eu tinha uma proposta. Eu tinha uma proposta. E aí eu falei, pô, Sheik, eu acho que seria do caramba. E aí, pá, não sei por que você não aceitou aquela proposta. E aí, quando eu fui para SBT e montar o Arena, eu falei assim, pô, tem 2 caras que eu falei que eu ia levar um dia. Eu vou tentar. O Cici e o Sheik. E eu liguei pra você lembra? Você me ligou. Falei, Sheik, ele falou, é com você o programa? Tô dentro. Tô dentro. Você não perguntou Nada. quanto? Nada. Ele não perguntou dinheiro, horário, zero. Foi legal pra caramba isso. Então eu sei que é prova que você nunca foi de ligar pra jornalista. Não faz sentido nenhum. E outras pessoas viviam comigo diariamente. Eu não cheguei... tinha um contrato de 3 meses. Eu já tinha uma história dentro do clube. Eu faço parte da história do Corinthians. Vou boicotar o Corinthians? Ou seja, o mínimo de discernimento deveria ter e não tiveram. Mas você saiu magoado, puto? Pô, eu saí puto pra caralho. Saí, cara. Eu saí porque a gente cria amor, né? É o Flamengo desde criança e vai continuar sendo o Flamengo desde criança. Teu time do coração. Mas o que foi construído dentro do Corinthians é uma coisa absurda. Muito se falam dos gols, né, da mordida, aí, do helicóptero, mas o meu dia a dia dentro do Corinthians, eu tratava as pessoas como se fossem da minha família. Eu larguei a minha família no Rio de Janeiro e vim morar em São Paulo sozinho. Então, aquelas pessoas ali, elas se tornaram a minha família. E depois a história começa a ser construída passo a passo. Mas você imaginava que sua história no Corinthians seria desse jeito? Quando você chega num clube, você desenha, você prospecta, você imagina. Eu desejei. Assim, tinha um título que foi a Libertadores, que eu não ligava, olha, humilde. Não que não ligava, mas sabia que a Libertadores teria um peso enorme pro clube. Que a torcida tinha mais neurose do que o jogador, né? A torcida muito mais. A torcida muito mais. Então, ficava imaginando, campeão da Libertadores pelo Corinthians. Acabou, fico pra história. E daí ganha Brasileiro 11, e daí a Libertadores 12. Tá de sacanagem. Ainda faço os gols. Pra melhorar, ainda faço os gols. Quando o Romarinho fez aquele gol na Bombonera,
quando vocês voltaram no avião, vocês falaram, esse título é nosso. Aquele gol, você acha que foi o gol? Falaram, acabou, nós vamos ganhar no Pacaembu, não tem para ninguém. Certeza. Já viemos vencedores, já campeões. Benja, se perde o jogo por um gol de diferença, tá? Importantíssimo gol do Romarinho. Bah, imagina, sem gol. Não, que bom que veio o gol. Se perde um jogo de 1-0, o título era nosso. Também? Também.